tudo bem? Você está em mais um novo episódio do Política Real. O entrevistado da semana está na Assembleia Legislativa de São Paulo pelo 5º mandato, é vice-presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Gilmacy Santos. Gilmacy, obrigado por ter vindo aí, por conversar conosco aqui na Tati Record. Obrigado, Ilcinho, obrigado a todos, satisfação, alegria poder estar falando com você, com seus, não ouvintes, né, os seus telespectadores aí da TV Tati Record. Na região de Campinas. Região Campinas, Piracicaba. É a nossa região, né? Residimos ali em Campinas, então é uma honra muito grande, um prazer poder falar com você, com o senhor e com a senhora. Estou aqui à sua disposição. Mas sim, vamos começar a falar um pouco sobre sua habilidade de contato com as pessoas, né? Uma das suas atividades, ou algo que você tem feito ao longo desses meses, é viajar do estado, viajar das regiões, para fazer a história do orçamento participativo. Como que é esse contato? Qual a importância do deputado ou da Assembleia em conversar com a população? Sim, eu vejo da seguinte forma. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, embora os deputados são eleitos por uma região, por uma cidade, mas ela fica muito longe da população, né? A população tem muita proximidade com as câmaras municipais, com o vereador. A população sabe onde o vereador mora, onde encontrá-lo, enfim. Tem muitas vezes o telefone do vereador, telefone particular. E a Assembleia, os deputados ficam um pouco longe, ficam meio isolados. A pessoa que mora lá em Junqueirópolis, por exemplo, ela não vai sair 600 e poucos quilômetros, vai vir em São Paulo conversar com um deputado. Então, eu vejo muito... E o deputado é representante da população também, não é? Não é só o vereador. Não é só o vereador. O vereador, você disse, o vereador é um cara próximo, vai nas festas, vai na igreja... Tem um encontro mais diário, né? O deputado não, você fica mais distante, mesmo porque você não tem só aquele município para cuidar, para dar atenção. Mas você está lá como deputado de olho na população. Exatamente. E no município. Então, quando você sai da Assembleia, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo sai, a Comissão de Finanças e Orçamento, e vai até uma Câmara Municipal. Ali você ouve regionalmente, não somente os vereadores, prefeitos, mas a população de uma forma geral, a sociedade civil organizada. É importante, as pessoas ficam felizes de poder ter esse contato, essa aproximação. E tem sido muito legal, muito bom e importante. Tem sido legais essas audiências? A população participa? Participa. A população participa de maneira, às vezes até maneira surpreendente, trazendo temas ali que não estão nem constando no orçamento, que vai ser obrigado a colocar. Então a população realmente sabe as necessidades do seu bairro, da sua cidade. Tem sido muito importante e muito produtivo também. Você consegue destacar um ponto que muitas vezes não existia um olhar mais apurado e você chegou lá nas audiências e falou assim, pô, eu não tinha percebido isso e a população está me pedindo? Consegue destacar uma outra coisa? Fora aquilo que é a saúde, né, que todas as cidades estão com esse problema, uma coisa que chamou a atenção, e desde o ano passado, há 2 anos atrás, assim que acabou a pandemia, algo que tem sido crescente, as pessoas têm apresentado demandas e situações assim difíceis até de se ouvir muitas vezes, é em relação ao TEA, o transtorno do espectro autista. Não vamos dizer que é um problema, mas vamos colocar dessa forma, é um problema. É uma questão que está mais... Está mais presente agora, presente, né? De forma muito grande. Eu até conversava, eu vi na população, todas as cidades que você vai, independente se é uma audiência pública, se você sair daqui fazer uma visita, uma cidade, você fazer uma visita a uma comunidade, você vai ouvir lá algumas mães, algumas associações falando do TEA. Do TEA. Cresceu muito. Nós temos aí cidades pequenas, uma cidade com 1.800 habitantes, você tem lá 300 pessoas laudadas, fora aquelas que não estão laudadas. Aqui em São Paulo, na capital, tanto é que o prefeito Ricardo Nunes está fazendo um espaço, que antigamente tinha um olhar dentro das escolas, né, tal, mas agora estão fazendo espaços específicos para o pessoal do transtorno de espectro autista. Exato, mas só o espaço não é o suficiente. Você vai num espaço, por exemplo, na cidade, Pereiras, tem um espaço muito grande, mas o que falta? A mãe leva a criança, ou não seja criança ou adolescente, até o adulto, né? Porque esse mal é incurável, esse problema é incurável, e a partir que até que vai ficando mais idoso, às vezes a tendência é piorar. E ela vai e ela fica lá dentro no espaço. O que nós precisamos? Precisamos de políticas públicas e os governos, seja ele federal, estadual e municipal, criar e capacitar pessoas.
E vai virar política pública de verdade, Mas né? virar política pública não criando espaço. Primeiro, nós precisamos capacitar as pessoas, um contingente bom para cuidar dessas pessoas. Porque se você criar o espaço e deixar a pessoa lá jogada, não vai resolver. Nós temos que ter pessoas capacitadas para cuidar dessa gente que é um problema, como vou dizer, que cresce a cada dia. Isso que nós temos ouvido muito. Em todas as cidades, em todas as audiências públicas, esse tema entra. Esse tema entra nos municípios, seja ali de médio, pequeno porte, sempre tem pessoas atentas a essa situação. Não importa se a cidade é de 3 mil habitantes, não importa se a cidade é de 50, de 100, de 1 milhão, todos têm, proporcionalmente, mas todos têm apresentado essa demanda. E saúde e educação também é prioridade, né? É um negócio de... Eu sinto que saúde e educação, principalmente, a gente faz pesquisa, né? É um detalhe de família, das mulheres, das mães, né? E sempre está presente nessas audiências. A saúde... As mulheres participam dessas audiências? Sim, participam. Muitas mães, as mães dos TEAs, as mães também que precisam de uma assistência maior na saúde, participam. A participação tem sido muito grande das mulheres. A educação e saúde também é presente. A saúde principal. A saúde, principalmente depois da pandemia, né? Nós ficamos aí com muitas cirurgias eletivas. Fila, aumentou muito. O SUS está... Não é sucateado, mas os SUS estão aí... Com dificuldade de atender. Lotados, porque muitas pessoas, a renda familiar das pessoas caíram, muita gente perdeu emprego, saiu da formalidade, foi para a informalidade. Perdeu o plano de saúde. Perdeu o plano de saúde, você migra para o SUS. Migra para o SUS. Então, o SUS agora está super lotado. Então, é difícil. Você chega a pessoa que, às vezes, está um ano esperando um exame, um ano esperando uma cirurgia. E isso preocupa a gente, né? Então, a saúde tem sido um tema também muito batido, muito debatido. E precisamos fazer alguma coisa. Precisamos arrumar dinheiro, arrumar condição. Não adianta somente você ver que o governo do estado tem até procurado abrir mais leitos, mas não tem sido suficiente. Então, quanto mais leitos você tiver, mais gente você vai ter que colocar ali. É muito grande a necessidade, doenças novas que aparecem a cada dia. Realmente a saúde está a um ponto de virar um caos no nosso país. Bom, e nós estamos num momento que se discute muito a liberdade de expressão, né? História de fake news, todas essas coisas. Tem um projeto de lei, inclusive, lá no Congresso, que alguns acham que é censura, outros acham que precisa regulamentar. Mas você, outro dia eu estava vendo na sua rede, você participou de um fórum em Washington que falou justamente sobre, acho que era Fórum Pan-Americano... da Liberdade. Liberdade. O que foi discutido lá? Essas questões de fake news, da desinformação, estava presente? Quais eram os temas? Sim, vários temas presentes, né? Vamos falar um pouco da política, de forma geral, mas a juventude, né? Ali foi um fórum mais voltado para a juventude. Juventude? Juventude, né? Tivemos ali algumas pessoas interessantes, alguns congressistas dos Estados Unidos. Tivemos ali, eu não me lembro o nome agora, do ex-ministro do meio ambiente, do Trump. Tivemos lá uma congressista mais jovem que está lá hoje, né? Eu esqueci agora qual é o estado dela. E discutindo exatamente a liberdade, mas a liberdade de expressão com responsabilidade. Com responsabilidade. Nós, infelizmente, nessa época que nós estamos vivendo agora de inteligência artificial, tudo se torna perigoso. Tudo. Se torna perigoso. Eu acho... Não é que eu digo, não é que a tecnologia é ruim. Não é ruim. É que tem pessoas que usam para o mal. E acabam enganando as pessoas de bem, né? Exatamente isso. Então, fazer uma lei para proibir de uma vez, eu não acho que é o caminho. Eu acho que nós temos que, sim, regulamentar sem censurar. Nós temos que colocar ali uma travazinha em determinadas situações. Isso foi discutido lá? De repente, fala assim, eu aprendi, eu cheguei lá de um jeito e saí de outro. Quais as lições que dá para tirar disso? Até porque a juventude, né? Eu tenho dificuldade. Às vezes eu dou pro meu filho de 11 anos, falo assim, dá uma olhada aqui pro pai. Eu também tenho dificuldade. Eu brinco até em casa com a Ana, minha esposa. Eu não tenho filho. E brinco com a minha assessoria também. Meu telefone só para dizer alô e passar a mensagem. Não me pede mais nada que eu não sei. Mas que de lição dá A lição maior, principal, é o seguinte, que
Entre outras coisas, eu até brincava depois com a minha esposa e outras pessoas que estavam comigo, a lição principal que eu tirei, lógico, nós tivemos coisas boas, é que a nossa política, nossas eleições estão bem melhor do que as dos Estados Unidos. Então, É um negócio absurdo a maneira que eles fazem a eleição. Lá eu não sei, olha, lá eu apanho para calcular o que está acontecendo. Eu tentei entender o que eles tentaram passar para a gente sobre liberdades, sobre isso. Tá bom, ok, eles são bem mais liberal em relação a tudo. Tem uma democracia há mais tempo. Mais tempo, mais sólida, mas nós estamos bem à frente deles. Olha, nós damos um show em relação a eles. E mais foi isso, tentar discutir, principalmente a juventude, essa juventude que estava lá é uma juventude liberal, mostrando isso. Dá para se fazer, vamos dizer, esse trabalho de liberdade de expressão, mas eles também estão preocupados com a fake news. Eles também estão preocupados. Estão preocupados. Existe lá também, me parece que alguém falou alguma coisa, que tem algum projeto também sendo preparado lá para que tente coibir um pouquinho. O presidente dos Estados Unidos proibiu o TikTok agora. O TikTok, exatamente. Deu 6 meses para os caras, ou vende para uma empresa que a gente faça referenda, né? Que deu ok, ou vai proibir TikTok nos Estados Unidos. Inclusive, o dia que nós estamos lá, o pessoal falou, o presidente vai estar assinando esses dias essa lei. Então, você vê, eles estão preocupados também. Eles estão preocupados também com espionagem, né? Com espionagem. E que as redes sociais têm influenciado nas eleições lá. Tem. As redes sociais têm influenciado, mas como também no Brasil tem influenciado. Lógico. Eu acho que nós estamos agora... É isso que vai acontecer a partir de agora. Eu acho que as campanhas agora é uma campanha, mesmo porque nós temos campanhas agora mais curtas, né? Nós temos campanha de 30 dias. 30 dias você não consegue um candidato, seja ele majoritário ou não, ele não vai conseguir alcançar a população se não for através de uma rede social. Isso. Mas aí que vem o cuidado, porque a rede social ela pode ser para o bem e para o mal. E, infelizmente, nós temos muito usado para o mal. Então, nós temos que ter cuidado de separar esse joio do trigo. Se você fosse presidente, como que você acha que a gente devia lidar com essa questão? Rapaz, é uma boa pergunta, hein? Como difícil, lidar? Né? Eu estou estudando agora. E a coisa é muito rápida. Né? A hora que você resolve aqui, já está outro, né? Eu estou estudando, eu estou fazendo uma pós-graduação em Direito Público. E é o direito... Gilmar, você está com quantos anos? 63. Estudando, hein? Administrativo, constitucional e tributário. Aí, uma matéria que veio, a tributação tributação e nova tecnologia. E até hoje, as pessoas, até os próprios professores, não sabem como vai tributar isso. São novidades, coisas novas. Então, se você não consegue achar uma maneira de tributar que interessa para o governo, é muito difícil eu achar uma maneira de fiscalizar. Fiscalizar, né? Porque às vezes não está nem aqui, você nem sabe onde está, né? Pois é. Não encontra. Não é que nem CNPJ. O CNPJ está aqui, você vai... Quando você vai tributar, por exemplo, uma empresa que você não sabe onde está. Não está nos Estados Unidos, não está no Paraguai, não sei onde. E como é que você vai fiscalizar também a pessoa? Eu acho que funciona assim. A pessoa vai aqui e faz um fake newsinho ali dele, mas ele põe o terminal dele, vamos dizer que é assim que fala. Não sei aonde, na Ásia, no meio do mato. Como é que você vai achar o cara? E não é, você sabe que eu vou... Então, nós temos que arrumar uma maneira, primeiro, entender a tecnologia. E não é. E você sabe, esse negócio da fake news, eu vou acabando essa entrevista, eu tenho uma discussão sobre isso no rádio, né? Porque eu digo, a fake news, tudo bem, o cara produziu. Mas não é o cara que espalha, né? É a pessoa de bem, né? Principalmente as pessoas de mais idade, né? Que não tem o discernimento de saber o que aquilo é verdade ou não, né? Verdade. Eu ainda vejo no Google, então eu também coloco, eu tenho 50 anos, também estou numa geração já que não sabe muito bem o que é tecnologia. Mas a gente tem lá, a gente trabalha com informação, a gente vai no Google e tal. Mas muitas vezes a pessoa fala, mas por que você mandou? Não, mas eu recebi no grupo de escola de 1940, da turma de 1940. Grupo de família. Grupo de família. Então, como que faz? Vai punir essa pessoa por ter disseminado? Porque ela repostou
Não dá. É igual a minha sogra. A minha sogra tem 76 anos. Às vezes ela liga lá preocupada. Você viu isso? Aí a minha... Eu estou dando exemplo do meu sogro aqui também. Aí a minha esposa fala, mãe, onde a senhora viu isso? É na internet, pelo amor de Deus. Outro dia ele falou assim, olha, estão invadindo o Supremo. Para onde viu isso? Aqui, o áudio do general. Mas que general é esse? Não, do grupo, não sei das quantas. Mas... Pois é, aí essas pessoas, tadinha, elas começam a disseminar. Como é que você vai punir por pessoas dessa forma? Então, lá foi discutido muito também essa liberdade, mas eles também não sabem como lidar com isso até agora. Vilmacir, o 5º mandato, você deve ter diversos projetos, os diversos projetos que você apoiou, mas eu acho que você tem diversos projetos porque você é um deputado atuante. Eu, quando trabalhei no Palácio, a gente sabe quem era combativo, quem trabalhava, e você era um dos principais. Inclusive, foi até cotado para ser líder da Assembleia quando o Tarcísio assumiu, por conta de toda a sua capacidade de trabalho. Consegue destacar para as pessoas que não conhecem o seu mandato 2 projetos importantes que você fala assim, estou feliz por ter aprovado, 2 projetos importantes do seu mandato? Olha, tem uns projetos que acho que... Eu não sou muito de apresentar projeto, né? Porque eu acho que no Brasil nós já temos muitas leis. Nós precisamos fazer cumprir essas leis. Então, cada dia que você vai, você apresenta um projeto. Na Assembleia Legislativa, diariamente, entra muitos projetos. Mas qual, então... Mas vamos lá. Então, acho que o último... Como líder do republicano, qual projeto que você fala assim, apoiei, isso foi importante para a sociedade... Eu assim, tenho orgulho de ter participado. Vamos falar do meu, propriamente dito, que foi o meu e do Reni, né? Reni, que foi, certamente na época da pandemia, o projeto lá das vacinas, que punia, né, as pessoas que furassem fila, vamos dizer assim, né? Pessoas que chegassem lá, os espertinhos que sempre tem, que furassem fila. Foi um projeto que virou lei, isso aí foi numa hora interessantíssima, foi muito boa. E também o projeto também do Gil Diniz, de manter as entidades, né, os templos religiosos abertos em crise, na época de pandemias. São projetos. E projetos ali que nós debatemos muito na Assembleia. Talvez esse último, da Sabesp, que as pessoas não estão entendendo muito bem esse projeto, mas quando elas entenderem melhor, as coisas começarem fluir, as pessoas vão entender que foi um projeto muito bom para o Estado de São Paulo, que está para o Brasil. Tivemos dificuldade, pela primeira vez, nesse meu quinto mandato, tivemos ali, passamos momentos difíceis lá, com bomba de gás de pimenta, todos nós ficamos quase 2 horas ali passando mal. Então, mas o projeto de lei meu, eu acho que o mais importante, que é o mais recente, é esse exatamente aí que pune as pessoas que furavam a fila na época da vacina, que era uma época difícil para a sociedade, e via aquelas pessoas ali dando um desperto. Eu acho que foi um projeto muito importante. Assim, vamos falar um pouco de religião, né? Você, para quem não te conhece, você é um líder importante evangélico, né? E eu sei a sua atuação política pensando nesse lado humano da religião e da fé. Eu digo que as igrejas evangélicas no Covid aqui em São Paulo, o prefeito era o Bruno Covas, ele não deixou fechar nenhuma igreja evangélica ou nenhuma igreja, né? Estamos falando de evangélica porque você é um líder evangélico. Nenhuma igreja, porque lá foi o hospital da alma das pessoas. As pessoas que estavam desesperadas, querendo uma atenção, ou dialogar, ou, sabe? Porque estava perdendo emprego, não estava indo trabalhar, os filhos não estavam na escola. Então, eu sei qual a importância da fé ou da religião no seu mandato. Você acha que é importante isso? Eu tenho certeza disso, Wilson. Eu digo o seguinte, né? Eu estou exercendo a minha fé como pastor há 37 anos. Então, eu sou pastor e estou como deputado. Então, a fé vem sempre em primeiro lugar. Política, você tem muita gente fazendo políticas boas, de bem. Na Assembleia Legislativa mesmo, nós temos 94 deputados. A maioria são pessoas sérias, que querem realmente fazer o bem para a população. Então, mas tem um limite. Aí tem um certo momento que chega onde o ser humano, o homem, vai. É onde entra a fé, onde entra a religião,
que é um porto seguro para as pessoas, como foi na pandemia, como você disse mesmo. O próprio Bruno Covas entendeu isso, permitiu que os templos, de forma geral, permanecessem. E quantas pessoas ali foram salvas. Não somente pela alimentação que foi distribuída, mas salva porque estava aberto ali, ou por telefone, ou presencialmente, para conversar, pessoas que estavam a ponto de tirar a própria vida, de fazer uma besteira dentro de casa. Então, a fé e a religião, ela é um braço super importante da sociedade. Pena que, muitas vezes, alguns governantes ainda insistem em não apoiar isso. Não é apoiar para ser a religião principal disso, daquilo outro. Não. Já que nós vivemos num país laico, vamos apoiar todas, porque, com certeza, a religião tem um poder muito grande de cuidar de pessoas e ajudar o Estado. Não é isso. E nós ajudar o Estado. A gente está falando evangélico, mas nós temos uma diversidade de religiões, né? Seja católica, evangélica, que cada um tem lá o seu segmento, a sua doutrina, não sei se essa palavra doutrina é correta, mas estão lá para acolher e Deus é um só, não é? Exatamente. O que é isso? Independente da religião, mas ninguém ali está religião para fazer o mal para alguém. É isso. Que é o bem. É o bem. Então, é o que eu falo. Por isso que eu dou exemplo do Covid, porque o Covid é isso. Tinha gente que ia tirar a própria vida e as igrejas viraram o hospital da alma. Exatamente. E continua até hoje, né? Você vê, hoje nós temos aí desemprego, nós temos um problema muito sério que tem aumentado no nosso país, que é... Vamos falar de São Paulo, mas é um país de forma geral, que é a depressão. Depressão, né? Que é uma doença da alma. Isso. É uma doença que o remédio ajuda, ameniza, mas não cura. Não cura. Então, onde entra a religião? Se tiver alguém para falar, onde entra a religião que fortalece, que se apegar em algo bom, né? Que acolhe essa pessoa. Então, eu estou falando, os governantes deveriam entender que a religião é um braço muito forte, que se ele se apegar, vai ajudar muito o Estado, vai ajudar muito os governos. E uma das suas leis, você falou, eu te perguntei, e porque eu pesquisei, porque a gente acaba, eu digo que a gente acaba convivendo com, eu principalmente convivi muito com os políticos, mas acabei conhecendo daqui para cá. A gente nunca sabe do mandato, direito de onde veio, qual que é a história. Tem uma das suas leis, eu até anotei aqui, torna a atividade religiosa essencial em tempos de crise. Como que é isso? Vamos falar, isso surgiu até mesmo na época da pandemia. Porque muitas igrejas em algumas cidades, alguns estados ficaram fechadas. Era proibido, ainda que... Tá ok, não pode ter a reunião, não pode ter a missa, não pode ter o culto. Ok, você vai aglomerar. Isso. Mas permanecer aberta para a pessoa entrar sozinha ali e fazer as suas orações, fazer a sua meditação. Era isso que a gente queria. E muitos não permitiram isso. Então, nós fizemos a lei que foi sancionada exatamente para isso. Tempo de crise. Como nós falamos agora há pouco, né? A pessoa precisava do alimento para a alma. Ela estava dentro de casa sozinha, desesperada. O que eu vou fazer agora? Então, ela tinha essa porta aberta para ir lá. E essa crise... tá bom, nós tivemos a crise da pandemia. Mas quem garante que nosso país ou nosso estado não terão outra crise, tomara que não, seja pandêmica, outro tipo de crise que há necessidade desses tempos ficarem abertos para acolher essas pessoas. Então, a ideia foi exatamente isso. Não pensando somente na pandemia. Foi aprovado? Foi aprovado, sancionado, tá ok. Hoje é lei. Eu esqueci até o número da lei, se puder levantar daqui a pouquinho, eu vou levantar. E virou lei no estado de São Paulo, exatamente para acolher. Seja lá a crise que for. Né? Guerra, essas coisas, que nós não temos guerra. É isso. Não temos guerra. Mas... seja a crise que estiver passando no estado de São Paulo, as igrejas vão estar ali abertas para acolher, para ouvir, para orientar, para abraçar e para cuidar. Mas você é evangélico, mas eu te conheço. Você representa todo mundo na Assembleia, né? Não é só... Não, você tem um... eu te conheço o seu trabalho. É lógico, evangélico. É porque você é um líder, né? Mas eu sei que você é um deputado de todos, né? É verdade. A lei aqui estão me passando é a lei 17.474 de 2021. 17.474 de 2021. Então, mas... A pessoa que entra no templo, na igreja, você não pergunta se é evangélico, se é católico, se é o que é, né? Porque se Por isso que eu estou te falando, teu mandato é uma coisa ampla. Se isso acontecer, a igreja que fizer dessa forma, se eu entrar lá e vou perguntar, não, você é evangélico,
peraí, então tá errado. A minha igreja, por exemplo, a pessoa chega lá, seja ela rica, seja ela pobre, seja ela famosa, seja ela não famosa, seja ela anônima, o tratamento vai ser o mesmo. Ela vai chegar e vai sentar e vai assistir a reunião da mesma forma, não vai ter tratamento VIP para ninguém. Porque o ser humano é isso, a alma são todas iguais. Mas a gente procura, assim, cuidar do Estado de uma forma geral. É para isso que a gente está eleito. Nós estamos aí para atuar nos 645 municípios do Estado de São Paulo, estamos aí para atuar nos mais de 44 milhões de paulistas que existem no Estado de São Paulo, independente. Nós temos a nossa crença, a nossa fé, mas nós somos deputados do Estado de São Paulo. Eleições municipais. O republicano está se organizando, vai ter um número legal de candidato a prefeito, vereador. Você tem participado dessa mobilização dos republicanos? Eu tenho participado pouco, mas o presidente nacional, o deputado federal Marcos Pereira, na convenção em que mudamos o nome de PRB para Republicanos. Eu, às vezes, chamo de PRB. Eu lembro que é Republicanos. Republicano. Ali foi colocada uma meta. Foi colocada uma meta para o Brasil. O Brasil com 6.400 e poucos municípios. Aqui no estado é o Roberto, né? Que é presidente. 5 mil e poucos municípios. Foi colocada uma meta. Então, o presidente colocou os presidentes estaduais. Olha, nós queremos 10% para prefeito. 10 prefeitos. Então, a meta bem tranquila. Se você tem 10% para o Brasil, não vão trazer isso para São Paulo também. Até alguém brincou que o Tarcísio estava lá na hora, e alguém disse: Tarcísio, aí você consegue sozinho só em São Paulo, 10%. Seria 500 municípios, né, no estado de São Paulo, para o Brasil. Você faz isso sozinho em São Paulo. Mas é isso. Então, a meta do republicano é isso. Não é quantidade, é a qualidade. Você pegar a qualidade de prefeitos comprometidos que vão fazer. Você imaginar, imaginar São Paulo. Vamos falar cidades hoje que o republicano está e que vai disputar, que você vê que se pega essa gente, esses municípios, você tem quase 40% da população. Você vai ter disputando Guarulhos, Campinas, reeleição, Francisco Morato, Sorocaba, Santos com Rogério, Hortolândia, Embu das Artes e outras cidades. Estou falando as maiores, outras cidades que eu não estou me lembrando aqui. É importante. Então não adianta você querer fazer. Mas você tem cidade pequenininha também. Eu sei, você tem cidade de 1.000, 2.000, 3.000 habitantes. Eu sei. Mas não é isso que vai fazer a diferença para um partido. Eu acho que o partido tem que ter bons quadros, boas prefeituras, cuidar bem o partido da sustentação, da condição para esse prefeito trabalharem e ajudar esse prefeito a cuidar bem da população. Então não adianta você querer abraçar muita gente que não vai dar resultado. E para encerrar, pastor, deputado, casado com o nome da sua esposa? Ana. Casado com a Ana. E cozinheiro. Fala que você gosta de cozinhar e comida da roça. Como que é isso? São duas coisas que faz bem para mim. Eu sou um sul-mato-grossense. Eu nasci em fazenda, cresci na roça, trabalhando, colhendo, plantando algodão, colhendo algodão, amendoim, feijão, enfim, tudo. E isso não sai da gente. Você vem para São Paulo, estou em São Paulo há mais de 50 anos, mas isso não sai da gente. Então, eu sinto bem. Toda vez que eu vou para o interior, eu procuro visitar a roça, procuro visitar sítio e até mesmo mostrar para as pessoas que tem muita gente... Esses dias eu fui falar com uma pessoa... Principalmente os caras da capital não conhecem a roça, né? Uma coisa simples, Wilson, desculpa, ele sabe quem é. Eu cheguei nós fomos fazer uma audiência pública na cidade, Piracicaba. Aí saímos dali, eu tenho um almoço numa chácarazinha pequenininha. Aí cheguei lá, tinha um pé de jabuticaba maravilhoso. Eu cheguei, já subi no pé e comecei a comer jabuticaba. Aí chegou um rapaz que ele ficou escandalizado, sem saber o que eu estava fazendo. E ele disse para mim: eu nunca vi jabuticaba na minha vida. Aí, quando eu vou para a roça... de São Paulo, essas curiosidades, eu vou lá, falo: isso aqui é um pé de trigo, isso aqui é um pé de amendoim, isso aqui é um pé de mamão. Eu gosto de fazer essas coisas. E cozinhar é uma coisa que eu faço isso desde jovem, né? E Maci, obrigado por ter vindo, viu? Um abraço, sim, um abraço a todos e estou sempre à disposição. Obrigado para você que nos acompanhou nesse novo episódio. Nos siga nas redes sociais e até a semana que vem. Forte abraço!